Olá, pessoas maravilhosas, tudo bom com vocês? A gente estava um pouco relutante em relação a gravar esse conteúdo para vocês sobre IA e renderização, continuar trazendo assuntos assim, mas é porque quando eu trago assuntos assim, sinto o peso da responsabilidade. Então é como se eu tivesse que tomar mais atenção e transmitir mais profissionalismo, e isso traz uma cobrança interna. E aí é o que faz eu muitas vezes parar de gravar ou ficar um bom tempo sem gravar. Às vezes também questão de perfeccionismo, se apega a detalhes, enfim. Mas voltei para trazer para vocês, tentar trazer cada vez mais para vocês conteúdo de um jeito solto, um bate-papo com muito carinho. E esse aqui é um vídeo onde a gente vai falar sobre um podcast que eu assisti que ele falava sobre IA. No final do vídeo eu falo qual podcast que é, mas vou trazer aqui os principais pontos, é como se fosse um resumo sobre a inteligência artificial, e também vou colocar em cima disso, que eu acho muito interessante, a minha visão como empreendedora, a minha visão de negócios, a minha vida como arquiteta, as minhas experiências com softwares e com renderização, com processo. Então eu vou juntar tudo isso e trazer na minha visão para vocês. Espero que vocês gostem, que é um conteúdo que eu tô trazendo com muito carinho. Fiquei alguns dias absorvendo e maturando este conteúdo aqui internamente. Criei até um slide com a ajuda do, claro, de início do chat GPT, mas eu confesso para vocês que não gerou o GPT sozinho, tá, gente? Eu assisti o podcast de 1 hora, fiz todas as minhas anotações dos pontos importantes, passei para o GPT para ele fazer um resumo e ele montou o slide. Ele só organizou as minhas ideias. Dito isso, bora lá pro vídeo. O primeiro assunto deste tópico, que é a minha indicação, a minha recomendação para vocês é conectar, fazer um movimento do presencial junto com o digital, conectar esses dois mundos. O meu conselho é ficar pensando em como ser insubstituível é uma grande perda de tempo, porque a tecnologia tá aí, tá avançando cada vez mais. Enquanto você tá pensando aqui, ó, ela tá só se atualizando para ficar mais completa e fazer coisas melhores ainda. Então, em lugar de ficar pensando assim, nossa, eu quero ser insubstituível, a IA não vai tomar meu lugar, criar essa rixa como se fosse uma competição de você com a IA, pense em como você pode utilizar a IA em todo o seu negócio, em várias aplicações, para te ajudar, para facilitar a tua vida, te fazer poupar esse tempo, principalmente que você perderia caso pensando isso o tempo inteiro. Além disso, gente, a IA ela vai funcionar por contexto. Não adianta você chegar para a IA sem contextualizar, sem introduzir ela no seu universo, na sua cabeça, no que você está imaginando e querendo que ela faça por você, se ela não tem alguns pontos de informações que são importantes para que ela gere o resultado no final. Eu trago o exemplo de uma prima minha que esses dias ela mostrou, olha, eu pedi para o chat GPT, contei para vocês isso no Instagram, tá? Eu pedi para o chat GPT um negócio aqui, ele gerou um logo nada a ver. Nossa, ele tá chapando. Aí a gente começou a discutir, e ele começou a me xingar. Bom, e aí eu perguntei pra ela assim, mas como que você pediu? O que você estava conversando com o GPT? Ah, eu escrevi isso assim, assado. Ou seja, o pedido dela era sem contexto nenhum, sem detalhe nenhum, sem explicação nenhuma. Inclusive, ela tá editando esse vídeo. Então, o que precisa é ambientar essa inteligência artificial, sendo o chat GPT ou não, para que ela compreenda melhor, com clareza, quais foram os inputs, né, que o pessoal fala, quais foram as introduções, para que depois lá na frente ela gere o input que você desejou de uma forma mais precisa e assertiva. Do jeito que ela estava pedindo, era um pedido assim, faça não sei o quê. Aí ele fez qualquer coisa, entendeu? Qualquer coisa. As pessoas estão ficando mal acostumadas de ter essa vontade de buscar as coisas. A gente vai falar isso aqui um pouco mais pra frente. Mas já adiantando, é um comportamento que eu tô vendo assim de modo geral. E isso vai de todo mundo, tá? De consumidor, de pessoas que você conversa, do seu ciclo ou não, seu círculo, né? As pessoas estão ficando cada vez mais preguiçosas, querendo as coisas assim de mão beijada, elas não vão atrás. Então as pessoas, em vez de elas irem atrás, clicarem na bio, que foi o que ela falou, elas estão querendo o link no direct, já de mão beijada, assim, ó. E além disso, a consultoria também, né, inclusa, ao invés de ir buscar. Então, a IA tá aí para você utilizar. Ela ajuda você a executar e realizar muitas coisas, mas você tem que querer buscar e entender como ela funciona por trás.
que é justamente o que eu tô falando aqui para vocês agora. A IA, assim como as pessoas, funcionam por contexto. Se você não faz uma apresentação das suas ideias, o resultado não será como esperado. Então, o contexto é o que faz o uso da IA ser muito bom. E aí, gente, no podcast que eles gravaram lá, uma fala muito interessante me chamou a atenção, que é: o mundo capitalista tem uma prova irrefutável, que é o resultado. E aí eu anotei assim, ó, entenda isso quanto antes. Principalmente se você for mulher. Porque a mulher tem muito negócio da energia feminina que deixa a gente muito só na aspiração das coisas. Tira esse movimento que a gente tem que fazer para realizar e concretizar as coisas. Ai, mas eu sou mulher. Ai, mas eu sou isso. Ai, mas eu não sei o quê. Mas eu tenho TDAH. Mas eu tenho isso e aquilo. Não tô falando uma coisa crônica, se você tem alguma questão psicológica, tem que procurar ajuda, um profissional especialista para isso. Mas é que dentro dessa frase, ele tá falando que no mundo dos negócios, no mundo capitalista, a prova irrefutável é resultado. Infelizmente, nossos chefes, o mercado, o mundo, as pessoas à nossa volta, elas não querem saber, infelizmente, como que a gente tá hoje, como que a gente se sente, embora seja normal se sentir mal em alguns dias, tá, gente? Mas não querem saber se você tá passando por um relacionamento difícil com o seu parceiro, qualquer coisa que seja. Tô falando pra vocês, mas eu tô falando pra mim também, tá, gente? Todo o conteúdo que eu gero pra falar pra vocês, compartilhar muitas coisas que eu estudo de fato mesmo. Quando eu tudo vou pesquisar, eu mergulho nos assuntos, eu me aprofundo, que eu gosto dessa coisa de entender, principalmente, como funciona o mundo dos negócios e a psicologia, né? Como funciona o nosso cérebro, nossa cabeça, eu acho muito interessante. Infelizmente, é assim que o mundo funciona. Se você tem algum déficits, como esse exemplo que eu dei do TDAH, entre outras questões psicológicas ou de saúde, você tem que procurar ajuda. A gente trata com um profissional especializado da psicologia, um médico, para nos auxiliar no nosso dia a dia. Eu tenho problema na coluna. Um grande exemplo para vocês. Eu tenho dor nas costas 24 horas por dia. Mas, infelizmente, isso eu não preciso nem falar de CEO, de chefe ou chefa, ou das pessoas à sua volta, pessoas próximas ou não. Não preciso nem entrar nesse mérito. Mas negócios funcionam através de resultado. Vou explicar melhor. Antes eu não compreendia isso porque eu achava que, nossa, eu criar ou abrir uma empresa será o suficiente para eu ficar rica, milionária. Eu conto, vocês contam. Depois que eu tive uma empresa, um CNPJ, o negócio tudo certinho, no escritório, inclusive o NP escritório, né? Eu tô falando dele. Eu descobri que abrir no escritório não é o suficiente, obviamente, né? Ou talvez eu tenha me expressado errado. Não é a parte mais difícil. O mais difícil é você manter este negócio. Eu achava que o fato de ser dona de uma empresa ia me garantir dinheiro alto. Só que, na verdade, a empresa fica com a maior parte do dinheiro para ela. E a empresa, eu falo, não é uma pessoa. É o CNPJ, é a empresa. Isso, toda empresa precisa dessa reserva de ter um dinheiro nela. Porque como empreendedor, quando você começa, grande parte do dinheiro começa com você. Mas conforme você vai crescendo e você tem uma empresa, não sei o que, não sei o que, você vai percebendo que a maior parte do dinheiro fica para a empresa e você precisa continuar gerando resultado. Infelizmente, é assim que funciona o mundo dos negócios. Qualquer empresa funciona assim, qualquer negócio. Então, minha recomendação é, você tem alguma questão de saúde, alguma questão psicológica, procure ajuda, procure o auxílio de profissional. E daí a gente está falando de uma questão profunda, que literalmente necessita isso, né? Mas o que eu tô falando, além dessa parte de procurar ajuda profissional para você ter um pouco mais de facilidade no seu dia, um pouco mais, pelo menos todos os dias, você ir mudando aos poucos o seu comportamento, ter o foco no resultado, que infelizmente, para negócios, empresas, qualquer tipo de negócio, você sendo dono, não, você precisa gerar resultado. Eu falo isso sendo dono de uma empresa, tá? Então entenda isso quanto antes, melhor será. E eu tenho mais coisas para falar sobre isso, mas tem mais para frente conteúdo. Eles falaram outra coisa assim também, ó. Não acredito que na verdade essa parte tenha sido eu que tenha anotado. Vence quem melhor se adapta
e age rapidamente. E quem entrega resultado é quem tem utilidade. Quem tem utilidade é quem se adapta melhor e age rapidamente. Então é preciso usando a IA ou não. A questão é que eles estavam falando da IA em si, né? É uma coisa que ela regride para depois progredir. Quem é empreendedor tá tranquilo quanto a isso. Mas aí que tá o lance. Você tem que ter a visão é que lá na frente, se isso pode crescer exponencialmente lá na frente, e o ideal é que você comece a usar a partir daqui, desde então. Que assim como todo negócio que começa capenga, mas se você tem intencionalidade, um objetivo, um propósito com esse negócio, você continua lapidando todos os dias, lá na frente ele cresce. E aí eles falam, né? É preciso a gente fazer um movimento de educação para essas pessoas que vão perder o emprego, ficarem desempregadas, com o uso, com o crescimento, na verdade, da IA, porque vai se tornar uma coisa mais democrática, muitas entregas de várias profissões, né? Porque é um movimento que está acontecendo em vários setores. E aí a frase que eles trazem é: vai precisar de um incentivo disso por parte dos empreendedores. E é real. Não é à toa que eu trago conteúdo de renderização, mas eu gosto bastante de trazer sobre negócios para vocês também, porque empreendedorismo me trouxe muitas coisas que se eu não tivesse essa visão, eu não teria. Eu não seria quem eu sou hoje, eu não teria as coisas que eu sou hoje, eu não teria evoluído como eu evoluí. Então, precisa de educação e não só educação, precisa de treinamento, assim como as pessoas para usarem a IA, como também você para com a IA. E treinamento exige tempo e prática. Não adianta você querer incentivar as pessoas ou pedir para que as pessoas façam determinada coisa, por exemplo, que como a IA está derrubando muitos empregos hoje em dia, eu recomendo que você seja um empreendedor. Tá bom, mas para quem sempre viveu no CLT, como que é ser empreendedor? Muitas coisas aprende na raça, na prática. Sim, mas por que não um treinamento disso? Por que não outras pessoas falando de negócio te ensinando a fazer coisas que elas já viveram por anos? E aí fica uma grande recomendação da minha parte para vocês que estão principalmente começando a empreender ou começando um negócio de arquitetura. Pode ser qualquer negócio também, não precisa necessariamente ser de arquitetura. E aqui eu vou falar o maior aprendizado que eu tive toda a minha vida. Muitos negócios fracassam porque as pessoas, o dono do negócio não sabe ouvir o público comprador. E aí a ideia inicial é: eu vou ter um negócio, vou ficar rico, milionário. Esse é o pensamento. Só que daí, na verdade, a pessoa não escutou quem chegou para ela pedindo alguma coisa. Vamos supor, chegaram em você pedindo alguma coisa sobre renderização, aqui ó, do seu lado. Chegou uma pessoa pedindo renderização. Ô, fulano, você faz o que de renderização? Aí você, como não tá afim de ir pra esse lado no momento, ou você não age tão racionalmente na hora, às vezes você não tá querendo ir pra esse lado, às vezes você acha isso complexo demais, tá tendo alguma dificuldade em relação a isso, ou só tem preguiça mesmo. Você pega essa coisa, esse pedido que o fulano falou e descarta, ignora. Aí daqui a pouco vem um segundo fulano. Vi que você postou uns negócios assim de renderização, você faz isso de renderização? Achei legal, tô precisando. E aí, qual que é o seu comportamento? Ignorar. Literalmente, porque o seu sonho é viver a vida da blogueira que atende outro tipo de profissional, fazer outra coisa, viver outra vida. Só que, te trazer aqui pra realidade. Que as pessoas estão pedindo para essa fulana e o motivo pelo qual ela está rica é justamente aquilo que ela tá entregando. Não adianta a pessoa te pedir alguma coisa de renderização e você querer entregar, sei lá, vou dar um exemplo drástico, só para compreender a ideia. A pessoa vem atrás de você para renderização. O assunto é esse. Não adianta você ficar sonhando, idealizando no universo da música. E principalmente se você quer um resultado cada vez mais rápido. E assim, se for no longo prazo, até compreendo uma transição de carreira, você tá querendo sair de um mercado da renderização e ir pro da música, eu super entendo. Se você quer ganhar dinheiro hoje, você precisa ouvir o que as pessoas estão te pedindo hoje. Então, o erro de muitos empreendedores, e foi muitas vezes o meu erro também, assim, eu gosto de, sei lá, exemplo, maquiagem ou coisa de cabelo, então eu vou vender isso também porque acho que as pessoas vão querer e vão comprar. Sim, você tem que fazer alguma coisa que você gosta, que você já gosta, sim, e principalmente de preferência que seja algo que você faça assim com uma naturalidade imensa. Mas se não é isso que as pessoas que estão à sua volta querem, é difícil. Porque daí você fica falando pra parede. Então, uma grande dica é: escute primeiro o que as pessoas estão te pedindo antes de sair criando qualquer tipo de negócio, qualquer tipo de produto.
Que para dar certo precisa ter a pessoa querendo comprar. E as pessoas que sussurram no teu ouvido, vão na tua direct perguntar ou pedir as coisas, o que elas estão pedindo? É essa clareza que você tem que ter. E eu já paguei curso que a pessoa falava assim, você tem que saber o seu público ideal. Você que não sei o que tá traindo o público errado. É simples e puramente por isso. Ou você tem a paciência de, no longo prazo, criar um conteúdo para atrair um tipo de pessoa que você está sonhando e desejando ir para esse mercado, ou você cria um negócio e vários conteúdos com a coisa que as pessoas já estão te pedindo. É um caminho mais fácil, é isso que eu estou explicando, tá? Então, ou são o seu público comprador, ou são os seus clientes. E aí, gente, no conteúdo lá sobre a IA do podcast, eles falaram assim, alguma coisa no sentido de que tá tendo demissão em massa, né? E piriri pororó, e deram uma ênfase nisso, tipo, porque eles queriam saber quanto de demissão para ter uma média de quanto que tá mandando as pessoas embora ou não, quão avassalador está sendo a IA em vários setores de uma vez, que a gente está vivendo hoje, em 2025. E assim, eu super entendo a questão da demissão, porque a IA tá aí justamente para quem sabe usar, aumentar a produtividade. Mas o meu questionamento é, se o objetivo é aumentar a produtividade, se a gente consegue produzir mais com a IA, teoricamente não era para a empresa estar crescendo, porque assim, para a empresa gerar riqueza, ela tem que produzir. Se tá conseguindo aumentar a produção e reduzir o custo, você tá aumentando o resultado. Agora, se você fala que tá usando a IA, tá tendo produtividade, mas ainda tá demitindo as pessoas, na minha cabeça às vezes isso soa como uma coisa tipo, a gente tá mantendo o mesmo resultado, ou tendo abaixo. O que faz sentido, porque com a IA, que nem eles falaram, tá tendo uma queda em vários setores de uma vez. Aí vem uma reflexão minha da minha parte, que é, vale a pena focar nas demissões? Eu acredito que não vale a pena. É igual focar em notícia de tragédia. Não vale a pena você desprender energia com isso. Você precisa ser mais resolutivo no que está ao teu alcance. Então, da minha parte, gente, percebo que tem uma queda geral em todos os mercados e a reação de muitas pessoas é de desespero, no lugar de focar a sua atenção e energia nos caminhos certos de solução. E aí entra um outro fator que tem relação também com a produtividade, que é o uso do tempo e o teu valor. Primeira pergunta. Você sabe usar o seu tempo e aumentar o teu valor? Lá na live, esse conteúdo sobre IA, eles comentaram assim, ó, se você souber fazer algo, por exemplo, um site que eles deram de exemplo, você não vai querer pagar caro por este algo, principalmente se você fizer em minutos. E aí a pergunta que me vem é, mas e se você não souber? Essa que é a questão. E mesmo se você souber, se um profissional, designer, ele é extremamente competente, extremamente profissional, viu todo um universo em torno de uma criação de uma marca, de um negócio, que ele cria conteúdos que despertam um desejo para um site que é único, que só ele cria aquele estilo de site, ele tem dois caminhos pelo qual ele pode seguir esse profissional. Criando conteúdos, ele vai aumentar o valor, e aumentando o valor de entrega desses conteúdos, ele pode aumentar o preço. Mas ele precisa aumentar esse valor com a criação de conteúdo e deixar claro os diferenciais e os benefícios do produto, do serviço que ele entrega. Ou ele pode focar em diminuir o preço, caso ele queira entregar em escala. Isso a gente chama nos negócios de modelo de negócios. Quando você vai criar um negócio, você tem a opção de escolher se ele vai ter em escala ou não. Quando não tem em escala, geralmente tem mais personalização, tem uma experiência envolvida, tem toda uma construção, um negócio mais complexo, que desprende mais energia e essa humanização, que é o contrário do que a gente está falando e fazendo com a IA, tá? Então, digamos que é um negócio que pode até usar a IA, mas é um negócio assim que é bem mais robusto e é voltado para essa humanidade, para essa conexão entre pessoas. E o outro modelo de negócios é um modelo de negócios com mais escala, que é o que? No volume, na quantidade. Se eu quero entregar 50 sites e atender 50 clientes numa semana, vou dar um exemplo drástico, tá? Não sei se é possível. Eu sozinha não consigo entregar 50 sites se esses sites forem completamente personalizados. Tá compreendendo? E aí você faz o quê? É um site com um valor agregado menor, uma qualidade menor, geralmente, e isso justifica o preço e a velocidade da entrega, tá? Então você sempre escolhe qual modelo de negócio você quer seguir. Eu trabalho com os dois hoje em dia.
E aí também tem a questão do digital, falei para vocês, né? Movimento presencial, digital. E eu também trabalho nesses dois mundos de modelo de negócios. E aí eu vou dar algumas recomendações para vocês em relação a caminhos pelos quais você pode seguir. Que é, lá no podcast eles comentaram assim, ó, o que substitui o ser humano não é a IA, é a inércia diante da IA, é a objeção, é a rejeição, é o não ir atrás. É o não fazer nada, principalmente com a IA, que vai te fazer ser substituído, não só pela IA, mas principalmente por alguém que vai estar usando essa IA para fazer algo melhor ou mais rápido. E aí, gente, caminhos que vocês podem seguir que nem eles falaram, empreendedorismo, você gerar uma empresa, motivar, mas aí a minha recomendação fica treinar, a parte mais difícil que está dentro de gerir, talvez. Só quer cobrar e esquece de que treinamento, assim como cultura de negócio é uma coisa que você precisa ficar, às vezes, lembrando as pessoas, gerenciar e escalar. Caminhos pelos quais vocês podem seguir. Você deve seguir obrigatoriamente? Não. O que eu estou dando aqui é um conselho para vocês. Essa aqui é uma frase também que eles colocaram lá, ó. A produtividade pode te ajudar a combater a inflação. E aí, meu complemento é ser o seu ponto de inflexão. A IA vai liberar as pessoas para se concentrarem melhor em atividades que exigem mais criatividade. Pensamento crítico, que foi o que eu comecei falando para vocês, do exemplo lá da minha prima que fez qualquer pedido para a IA e a IA respondeu com qualquer coisa também, é um comportamento que eu percebo geral, principalmente de consumidores, pessoas próximas. Com esse acesso à informação, tá ficando escasso quem pensa melhor, mais clareza, quem tem pensamento crítico e habilidades interpessoais. Porque uma amiga minha que é designer de interiores estava comentando comigo hoje, ela tem uma loja de decoração online e ela falou que muitas das pessoas que chegam para ela comentam, ou às vezes chegam no direct mandando mensagem perguntando do produto para ela, são pessoas que chegam no direct dela ou nos comentários perguntando do produto e depois aproveitar para ganhar uma consultoria também. Então, falsos interesses no produto, como se a pessoa estivesse querendo comprar, mas aí chega lá, se ela responde, ou às vezes já chega diretamente já perguntando coisas do tipo, qual decoração você recomenda para minha casa? Como se pelo fato dela estar vendendo produtos de decoração, ela fosse obrigada a dar a consultoria gratuita para a pessoa. E o pior, isso num cenário, tá? Não tô falando que ela faz, mas se ela desse a consultoria gratuita, essa pessoa que mandou a mensagem não iria comprar o produto, não iria colocar na casa, não iria decorar, não iria usar. É um grande problema que a gente está tendo de falta de ação, de interesse das pessoas hoje em dia com tanto acesso. As pessoas estão mal acostumadas. Ela falou, as pessoas não chegam no link da bio interessadas para comprar. Elas querem receber de mão beijadas no direct. Se essa pessoa tiver pelo menos a vontade, que é o que eles falam no podcast, o interesse, a vontade mesmo para agir e ir atrás, elas conseguiriam resolver muitas coisas usando a IA, muitas coisas sozinhas. Mas o principal, vou trazer para vocês também, que a gente esquece é o querer. Eu sinceramente não sei onde a gente vai parar com tanta gente sem pensamento crítico. Não é à toa que falaram que essa é a geração com o QI menor do que o da geração passada. E eu percebo também, aí é uma coisa que eu lembrei aqui agora que eu achei importante comentar, de uma experiência que eu vivi. Eu percebo também nas crianças a criação com telas. Não sei se o problema é especificamente só a tela ou não, mas eu percebo uma hiperatividade da parte das crianças que estão expostas a tudo isso e também a adultos meio disfuncionais. Geralmente essa criança, ela tem esse comportamento de querer coisas. Só que esse querer é como se fosse um fogo de palha, não sustenta. Nós estamos esquecendo de curtir o processo de busca, porque a gente tem tanto o tempo todo nas nossas mãos, ao nosso alcance, que a gente esquece do como funcionam as coisas para eu conquistar aquilo. E isso eu falo para adulto também, tá? Quando você deseja muito uma coisa, você fica assim, você fica naquela coisa de desejar muito, por exemplo, um celular. Tô desejando muito uma roupa. Fica naquela coisa gostosa do desejar por um bom tempo. Enquanto você tá desejando, você tá se alimentando ali do desejo daquela coisa, porque você ainda não tem. Mas assim que você tem, que você consegue comprar, que o negócio chega na tua casa, bate aquela sensação de legal que eu tenho, mas e o próximo? E depois?
E aí, tem muita gente consumista que fica muito no eu quero mais e mais e mais, só que esquece do quanto de tempo que ela tem que trabalhar para conquistar aquilo, dos movimentos que ela tem que fazer por trás para ter aquilo. Pode perceber, uma pessoa que tem muitas facilidades, ela vai perdendo a noção de muitas coisas, justamente por isso, por ter tudo muito fácil, muito rápido. Tem quem resolva, tem quem faça. Qual tipo de criança a gente está criando hoje? Porque se a criança tem acesso a tudo, ela vai ficar pulando de galho. Então, eu te pedi uma coisa que agora você fez para mim. Você acabou de fazer, mas eu já não quero mais. Eu quero outra coisa. E assim vai, coisa em coisa. As crianças perdem interesse rapidamente hoje em dia. Não é mais aquela coisa, nossa, que legal, eu vou colorir um desenho, entender todo o processo do colorir, porque eu ganhei essa folha e fulano que fez essa folha para mim imprimiu assim, assim, assado. Eu não tenho essa folha aqui o tempo todo. Antigamente não tinha. Mas a criança de hoje em dia, acredito que ela pensa assim, já que eu tenho tudo, já que é fácil de ter esse desenho ou qualquer outro desenho, no instante em que eu quiser, eu só vou acender aquela motivação para começar algo, então eu começo a colorir. Estou falando de um comportamento que eu observei, tá, gente? Real. Eu só começo a colorir um desenho e não termino. E, assim, o começar a colorir não é nem 10% do desenho todo. Então, a gente talvez esteja criando ou sendo seres humanos que começam muitas coisas e não terminam. Pelo excesso de facilidade e o excesso de informação que a gente não sabe usar a nosso favor. Então, se você souber usar a IA a seu favor, ela vai te ajudar a ter mais tempo para se concentrar nessas atividades que exigem criatividade, pensamento crítico e habilidades sendo desenvolvidas. E isso aqui vai um adendo para quem faz renderização de projetos. Tem gente que usa para gerar só a imagem final do projeto, quando na verdade pode usar para melhorar o desenvolvimento do processo todo. Então, se é uma ferramenta que vai otimizar o seu tempo, te trazer mais clareza em um menor tempo, por que não usar no desenvolvimento, no lugar do produto final? Não use apenas no produto final. E aí é uma continuação desse papo, né? Que ela pode ser ótima, mas pode ser péssima. Quando vem uma tecnologia de tal tipo, de tal forma, assim como você pode ver o comportamento de muitas pessoas que fizeram memes usando a IA, dessas pessoas, eu espero que essas pessoas que fizeram tenham ganhado dinheiro com isso. Tido a sabedoria de fazer dinheiro com isso. Que, infelizmente, muitas pessoas se desprendem do seu tempo, do trabalho, da família, do seu tempo para consigo mesmo, para criar memes sem intencionalidade nenhuma. E aí eles só ficam alimentando ali aquela coisa fútil, rasa, pelo entretenimento, sem agregar nada em lugar nenhum para ninguém. Diferente do comportamento dessas pessoas, eu quero que você comece a usar a IA para fazer dinheiro enquanto esses outros estão distraídos e entusiasmados, que tem muita gente que está assim ainda. Que surge a ferramenta nova, ela vê, ela fala assim, nossa, olha que legal, olha que legal, olha que legal, e só fica nesse mar, nesse ciclo. Olha que legal, olha que legal, olha que legal, e testando coisas aleatórias, sem intencionalidade, sem saber para lugar nenhum. Então, a minha recomendação é: pense, acredite, tenha intenção e coloque a atenção. E, além disso, entregar utilidade. Um objeto que você compra. Vamos supor essa caneta. Essa caneta acabou de chegar, ela tá funcionando perfeitamente. Eu amo essa caneta, ela é maravilhosa. Então, vou usar ela para tudo, para escrever tudo quanto é coisa a partir de agora. A gente é assim. Amanhã, se essa caneta parar de funcionar, o que eu vou fazer? Vou parar de usar ela, vou jogar ela no lixo. Ela perdeu a sua utilidade básica. Então, você quer ser insubstituível, que eu falei para vocês não ficarem perdendo tempo com isso? Entregue utilidade. É simples. Para realizar qualquer coisa, você precisa ter a ideia na sua cabeça, pensar com clareza, planejar no papel, assim você vai extraindo das suas ideias, e depois que você traz para o papel, para o projeto, para o planejamento, você materializa. Só que para isso você precisa de intenção e de atenção. É o que eu tô falando aqui para vocês desde o começo. Intenção é ir em direção. É como se fosse um GPS. Só que quem dá o comando pro GPS é você mesmo. Então, é ir em direção, sim. Mas é você que tem que ter a clareza e se lembrar todos os dias, o tempo todo, do pra onde que você quer ir. Precisa do GPS, mas você precisa dessa intenção do pra onde. Tem lá a Alice no País das Maravilhas, que eu canso de falar que eu amo, sou apaixonada de montão, assim. Que a Alice chega no cruzamento, tem 2 caminhos para seguir. Ela dá de cara com o gato. A Alice fala: "Para onde eu vou? Qual que é o caminho?" Aí o gato fala: "Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho
caminho serve? Você vai aceitar qualquer caminho que o GPS te der? Não, né? Você vai inserir onde você quer chegar, dar o comando, o GPS funcionar corretamente e você conseguir fazer o trajeto certo e chegar lá no destino final. Mas claro que isso eu não tô sabendo explicar. Mas esse ir em direção refere a um propósito, um desejo, um plano de ação. Isso a gente falou da intenção, né? E a atenção é o prestar atenção. É um movimento de direcionamento mental e concentração. É o que muitas pessoas estão tendo dificuldade hoje, porque tem que ficar o dia inteiro no WhatsApp, respondendo muita gente que tá tendo papinho fútil. É notificação chegando o dia inteiro, o tempo inteiro, até de madrugada, na hora de dormir. Então, se você não limpa e se você não coloca limite nas coisas que estão chegando até você, nas pessoas também, você não consegue fazer esse direcionamento mental e ter essa concentração. É muito difícil sem você falar não, negar algumas coisas e impor limites. A tecnologia vai ser maravilhosa, assim como desde o início, desde o surgimento da internet e dos computadores, para pessoas com boa vontade, boas intenções que querem e agem em direção aos seus objetivos. E aí a gente chega nas etapas do insight. Quero ajudar vocês aqui a pensarem com mais clareza e irem numa construção aos poucos, curtindo o processo, mas não só curtindo o processo, entendendo que é preciso passar por todo o processo para você chegar no resultado final. É preciso concluir até o final. E eu vou dar aqui para vocês o caminho para isso. Só querer não basta. Você tem que ter um comportamento diário. É um exercício, é um treinamento. Você precisa querer, pensar, acreditar, ter intenção, decisão, que vem junto com comprometimento, uma atitude, atenção, concentração e foco, que é você se aproximar de alguma coisa em quantidade. Então, enquanto eu tô concentrada aqui gravando para vocês, eu estou focada nisso porque eu estou próxima de vocês, próxima da câmera. Eu trouxe a câmera para próximo de mim para que eu fizesse um movimento de gravação. E quando eu faço isso repetidas vezes, eu torno isso um hábito, é uma coisa que eu faço repetidas vezes até formá-lo. E quando eu formo ele, eu faço aquele movimento, até mesmo sem pensar. E aí você precisa executar e fazer. O executar e fazer tá em quinto passo aqui, vocês estão vendo? Querer tá lá no passo 1, é só a ponta do iceberg. Olha o meio aqui, o que você precisa continuar fazendo para realizar as coisas. Sonhe grande e revisite sempre o seu passado, sempre que você achar necessário, no caso, né? Não perca nunca, jamais. Porque se você fizer isso, você vai estar caindo no grupo de pessoas que não tem muito pensamento crítico e não realiza as coisas. Não perca a sua capacidade de retomar com intensidade e maior agilidade ao presente. De novo, isso eu tô falando para vocês, mas eu tô falando para mim também. E essa é só a parte 1, mas eu espero que vocês tenham gostado tanto para que eu traga a parte 2 deste conteúdo. Nosso maior presente, segundo quem estava presente no podcast, é a IA vai devolver a nossa humanidade para nós. A nossa capacidade de abstrair, devagar, pensar, ter ideias e curiosidade. Essa foi a fala de uma das pessoas que estavam lá no podcast. E aí eu tenho um pensamento aqui, que é, para ter curiosidade, eu preciso ter vontade, preciso ter interesse novamente. É o ponto que vocês não podem esquecer. E aí eles falam, né, se a gente vai fazer tudo isso que a IA proporciona ou deixa de proporcionar, principalmente proporciona de coisas boas, e também as consequências, né? Por exemplo, se responsabilizar por fazer o movimento de treinamento dessas pessoas, de entregar sempre o melhor e não somente ficar no raso. O que ele quis dizer aqui é que esse interesse precisa partir de nós, porque só depende de nós. Não adianta a gente ficar esperando ou querendo terceirizar muitas coisas. E uma das pessoas lá falaram assim, ó, a transição será sofrida. E aí, um outro pensamento meu da minha parte é, vai ser sofrida se ela for feita por obrigação. Quem vai fazer por obrigação? As pessoas que estão deixando para depois, as pessoas que estão deixando para lá, que não estão indo atrás deste assunto. E aí, meu conselho é, fica aí esperando então. Enquanto você vai esperando, a gente vai fazendo aqui um movimento intencional dentro dos nossos negócios, dentro da renderização e geração de imagens, no desenvolvimento de projetos, no desenvolvimento de produtos, de processos internos, de tudo, para que a gente consiga aumentar a nossa produtividade e a nossa qualidade. Então, aumenta a produtividade, a agilidade e também pode aumentar a sua qualidade se você usar bem. Vocabulário
vocabulários que eles falaram neste período do conteúdo, porque, como eu falei para vocês, pretendo trazer parte 2, de vocabulário de palavras novas, interessantes e diferentes que vocês podem aprender, que eu achei interessante. Eu sou o tipo de pessoa que coloca atenção nisso. Primeira, acurácia. Segundo, heresia. Terceiro, inexorável. E aí eu escrevi aqui, ó, todas as frases em aspas presentes neste PowerPoint são frases ditas pelas pessoas que estavam no podcast O Conselho do Flávio Augusto, que é um podcast que eu assisti, que é muito bom, inclusive, recomendo que vocês assistam. E não só recomendo este podcast, como também recomendo que vocês acessem também o meu conteúdo do curso Render Realista com IA, um conteúdo de ponta, mostrando para vocês como que a gente utiliza aqui no NP Escritório a inteligência artificial no desenvolvimento de projeto, para a gente visualizar as coisas e tomar decisões mais rápidas durante o projeto, melhorar as nossas entregas, fazer soluções melhores para os nossos clientes e também gerar imagens melhores como resultado final. E aí, bora subir o nível usando a IA? Vem comigo, e se você quiser a parte 2, dê um like nesse vídeo, que eu continuo trazendo esse tipo de conteúdo com filtro para vocês. E um filtro bom, viu? Vou te falar. Deixa o like e seu comentário, se inscreva no canal. O link do Render Realista com IA vai estar aqui na descrição, caso vocês tenham interesse. É um curso que eu te ensino a como fazer a geração de imagens realistas no menor tempo possível com a IA. E não é uma nova IA no mercado, né? É uma IA que existe, você acessa ela com o meu método, você aprende lá no Render Realista com IA, como eu gero essas imagens e melhoro as entregas aqui. Você pode fazer daí também. Então, é isso que eu acho importante falar para vocês, que muita gente entra achando que tá comprando o acesso a uma nova IA no mercado, tá? Assim como eu acabei de falar nesse conteúdo, não procure ser inovador. Use as ferramentas disponíveis e busque conhecimento e adquirir experiências somando com esse conhecimento para que você tenha um resultado. Não tente ser inovador e perder o seu tempo buscando o tempo inteiro a melhor ferramenta é aquela que você usa e sabe usar. Então, lá dentro eu mostro sim uma ferramenta, mas o Render Realista com IA, eu não estou te vendendo uma ferramenta. Eu estou te vendendo o conhecimento e a experiência, a prática. Então, lá dentro eu mostro como explorar o melhor da ferramenta para renderização de imagens, de projetos, modelagens e também usar durante o desenvolvimento dos seus projetos para ter mais produção, mais produtividade. Combinado? Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. See you later!